É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai discutir aqui um pouquinho, né, falar rapidamente, falar um pouco sobre esse tema de transformação digital, que é algo tão importante, que está mudando tanto a nossa vida, né, aqui no Brasil, globalmente, em todo lugar do mundo. E a gente vai trazer um pouco um bate-papo nesse sentido, né? E o mais importante é como é que o protagonismo feminino tem apoiado nesse sentido, né? O quanto que nós, mulheres, estamos aqui, vocês aí, com certeza, participando muito forte desse tema também, como é que a gente tem criado oportunidades e feito essa escala, né, dessa jornada, que é o tema da transformação digital no setor de transporte e logística, o qual eu já tenho esse diesel na veia há mais de 30 anos também, como muitos aqui, e isso faz toda a nossa paixão e a nossa dedicação ao desenvolvimento do ecossistema. Para isso, gente, eu queria começar esse painel, primeiro, agora sim, apresentando a Yasmin, né? A Yasmin, né? Yasmin, que é o nosso robozinho, que está aí para ajudar a gente. Então, Yasmin, seja bem-vinda, daqui a pouco ela vai chegar aqui na frente. E eu queria começar esse painel. O passador está onde, minha gente? Olha lá. Trazendo um pouquinho, né, um contexto dos números. A gente adora números, né? E a gente que vive nesse... falando um pouquinho de como é que está a logística, né, o transporte, em relação a essa transformação digital. Existe um crescimento muito forte, né, em torno de 15% a 18% aí nos últimos anos, em relação ao digital, principalmente após a pandemia, por razões óbvias, né? Mas um número interessante é que esse ano, a logística digital vai movimentar 350 bilhões de reais, gente, é muita coisa. Então, assim, eu sempre gosto de trabalhar com as oportunidades no nosso ecossistema, e essa, se eu puder dizer para vocês, ela é uma oportunidade gigante, né? Outro foco, né, da transformação digital, digitalização de processos de gestão. Segundo a Price, né, um estudo que eles trouxeram, representa cerca de 30% a 40% de redução ou de melhoria na eficiência dos processos nas grandes empresas do setor. Então, realmente, gente, não tem espaço para ter dúvida sobre essa questão da digitalização. Sistemas de gestão de frota, o famoso TMS, que a gente escuta tanto, né? Ou WTMS, para quem atua com armazéns também. E a questão de monitorar o tempo real, de 20% a 25% de impacto positivo também nas operações, com redução de custo. Otimização de rotas, inteligência artificial, Big Data. Todos esses dados, gente, são dados de estudos, né, de empresas conceituadas, aí, Gartner, Accenture. E o que é importante? Nas minhas andanças aí nas empresas, né, quando a gente está lá no conselho estratégico, né, trabalhando muito com isso, a gente sente muito as empresas ainda com dúvida do retorno, do investimento, ou de apoiar ações dentro da empresa que vão nessa linha. Tem coisas muito ainda tímidas, em alguns sentidos, ou muitas vezes as coisas não se conversam, né? As pessoas fazem ações pontuais e aí não têm os resultados esperados. Então, para a gente começar aqui, um pouco desse cenário de quão positivo e já está sendo para as empresas que aceitam fazer parte dessa transformação, que encaram isso realmente como uma grande oportunidade. E, na verdade, não é nem uma oportunidade, é uma questão de subsistência das empresas daqui para frente e já vem sendo ao longo do tempo. Caminhando mais um pouquinho, a gente fez aqui um recorte do uso do AI aqui no Brasil. Eu não sei se vocês estão com essa mesma impressão,
ou se vocês também vivenciam isso, a realidade do hype do AI. Tudo é AI, né, gente? Esses dias eu estava viajando e aí eu vi uma foto que eu achei muito curiosa, que era um pacote de cereal, uma caixa, e aí era uma brincadeira falando, aqui também tem AI. Até dentro da caixinha do cereal, tudo é AI, né? Então, a gente está num momento, e aí a Haru vai contar melhor sobre isso, que é a importância do nosso pensamento crítico, para saber se é AI mesmo ou não, ou se está todo mundo falando que é AI e não é, né? Então, aqui, a gente tem um recorte de entender qual a maturidade do AI aqui no Brasil, né? Então, 97% das organizações planejam implantar soluções de AI até 2028. Todo mundo aqui já tem alguma soluçãozinha lá na empresa? Não? Tem? Não tem? Levanta quem não tem. Quero ver essa mulherada corajosa. Não tem? Olha lá. Não tem uma que não tem. E a generativa, né? Avançando um pouquinho mais nessa questão. 97% dos empregadores e 94% dos funcionários pretendem usar nos próximos 5 anos. Todo mundo aqui está pronto para usar AI generativa? Sabe o que é? 5 anos vai dar, gente? Temos que começar já, né? Já estamos atrasados, né? Então, produtividade. O aumento da produtividade é previsto em 66%. Né? Em todas as funções, na minha, na sua, na do motorista com tecnologia embarcada. Todo mundo, gente, todo mundo já faz parte disso, né? Uma vez eu ouvi assim numa empresa, não, o motorista não tem essa... Tem sim, ele é como a gente, né? Então o pessoal fica com essa... Motorista não... no celular... Gente, melhor do que todo mundo, né? Assim, tem muito... Então, primeira coisa é quebrar esses paradigmas que a gente acha que sei lá, a pessoa que está trabalhando na portaria de algum lugar não tem esse acesso à tecnologia. Tem sim, eu acho que isso é um dos principais fatores que travam aí a nossa evolução nessa questão de tecnologia. Demanda por talentos. 80% dos empregados priorizam a contratação de profissionais com habilidade, porém, 68% não encontram essas pessoas. É a história que a Vanessa comentou, né, gente? É brincando de gato e rato. Os motoristas procuram trabalho, as empresas procuram e ninguém se acha. Então, né, onde é que a gente está, né? Então, aqui também está acontecendo a mesma situação. Interesse em capacitação. 80% dos empregadores, né, demonstram interesse em desenvolver habilidades na área de AI. E com destaque, olha nós aqui, novamente, 92% das mulheres entrevistadas têm um interesse ainda maior, e a Harumi vai contar um pouquinho da comunidade de mulheres AI do Brasil, para vocês verem que coisa legal, para vocês entrarem tudo lá, eu estou lá. E aqui, gente, para a gente já compartilhar aqui a conversa com as meninas, naquele evento que acontece, tem um evento que acontece no Texas, o SXSW, que fala muito do futuro, de inovação e tudo mais. E esse ano eu estive lá e trouxe esse recorte para o nosso cenário aqui, né? Então, em relação a clima, supply chain, mobilidade, o que eles estão visualizando lá em relação à tecnologia, à transformação digital? Nesse recorte, eles colocam uma sequência de tecnologias. E, em relação ao nosso ecossistema, qual é a urgência? Por onde a gente tem que começar? O que é que vai nos empurrar? O que os embarcadores, as empresas, a sequência vai vir determinado por quê? E a IA generativa, curtíssimo prazo, aí, como a gente está vendo, algumas mais longas. Eu não vou entrar em detalhes, depois vocês tiram uma fotinho aí e olhem com calma esse detalhe para a gente aproveitar as meninas que estão aqui. Ok? E aí, eu queria passar para a Haru para dizer o seguinte, diante de toda essa tecnologia, que são ferramentas, né, gente? Como é que nós, seres humanos, estamos lidando com tudo isso? O que vai acontecer? Então, conta um pouquinho para a gente aí, Haru. Oi, vocês me ouvem?
Gente, primeiro de tudo, deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou gerente de People Analytics na Nestlé, mas hoje eu estou aqui como cofundadora do Women in AI Network Brasil. A gente não tem um número oficial para compartilhar com vocês, mas a gente acha que é a maior comunidade de mulheres em inteligência artificial do Brasil. Nós estamos com 950 pessoas na nossa comunidade. Essa comunidade, ela nasceu de uma necessidade que eu e a Paula, que não conseguiu chegar aqui hoje por conta do trânsito, a gente viu que a gente tinha muito pouca representatividade de mulheres nos eventos de tecnologia e de inteligência artificial. Desde o ano passado que a gente vem participando de muitas conferências, muitos eventos de inteligência artificial. E sempre estávamos eu e a Paula lá e muito poucas outras mulheres no evento. Eu imagino que vocês entendem o que é isso, né? Participando desse mundo de logística, que também é um mundo bastante masculino. Então, a gente criou essa comunidade, que cresceu muito nesses últimos meses. Foi lá que eu conheci a Suzane e a Augusta também. E contando um pouco para vocês, né? Aquelas notícias assustadoras. A inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas, vai apagar com todas as funções. E aí, ao mesmo tempo, a gente está aqui ouvindo várias pessoas dizerem que não conseguem encontrar os talentos que elas estão buscando, que as vagas que elas abrem, elas não conseguem repor, né? Então, na verdade, essa é a realidade. Então, a tendência desse ano diziam que 85 milhões de empregos deixariam de existir. Em paralelo, 97 milhões de empregos seriam gerados, né? Então, na verdade, essa é a balança que acontece, né, que aconteceu agora esse ano e no próximo ano, e que se espera que aconteça daqui até 2030, 2050. Ao mesmo tempo que, sim, existem posições que vão deixar de existir, funções que vão deixar de existir, são muitas outras que estão sendo criadas. E, embora a inteligência artificial já faça parte da nossa vida já há muitos anos, desde a recomendação de música que a gente recebe no Spotify, recomendação de filmes para assistir na Netflix, tudo isso é inteligência artificial, já existe há muito tempo. Mas agora, com esse boom da IA generativa e também a democratização da IA generativa, aliás, aproveitar aqui e fazer uma pausa. Quem aqui já acessou o ChatGPT ou acessa com frequência? Está acontecendo essa democratização da IA generativa. Então, o que isso vai se refletir no mercado de trabalho, no nosso dia a dia para os próximos anos, é muito novo, né? A gente espera que muitas tendências de crescimento de posições, de skills e tudo mais, a gente ainda vai descobrir nos próximos meses. O que a gente tem hoje é uma visão muito pequena do que significa esse futuro do mercado de trabalho. Então, o que a gente sabe hoje é que, sim, esse mercado está crescendo e existem muito mais posições sendo criadas do que posições sendo extintas, e que essa dificuldade de encontrar os skills e as pessoas certas para as posições que a gente abre, ela vai continuar. Dito isso, o que se sabe sobre futuro da nossa sociedade, futuro com relação ao trabalho? Existe muito essa necessidade da inovação equilibrada com a sustentabilidade, com o ESG, e todas as questões de mudanças climáticas que a gente vem discutindo muito e vem visto sendo muito discutido. Imagino que para vocês também que trabalham com logística, esse é um tema muito recorrente, muito forte, vai continuar sendo um tema muito recorrente, muito forte. A outra questão é a questão de propósito. Então, esse match, digamos assim, né, entre as pessoas e as posições que estão sendo criadas, tudo isso tem muita relação com o propósito. Então, a ideia é que isso aconteça cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais buscando trabalhos e posições que tenham a ver com o propósito delas e com empresas que tenham a ver com o propósito delas, porque o trabalho ocupa a maior parte do nosso dia a dia, da nossa vida. A gente precisa que isso esteja relacionado com o nosso propósito. Outra grande tendência é essa questão do híbrido, né? Do híbrido, do remoto. Isso é uma consequência também dos últimos anos de pandemia, e a gente sabe o quanto a logística foi essencial e muito importante nessa fase e vai continuar sendo, né? Quanto mais a gente tem a liberdade geográfica e que as pessoas estejam trabalhando no híbrido, os transportes, a logística passam a ser cada vez mais importantes. A questão de compartilhar, né? Então, isso também é uma tendência que a gente vem visto nos últimos anos. Então, deixar de possuir determinadas
coisas e isso passar a ser compartilhado, por exemplo, o transporte, né? Então, cada vez mais tendências de as pessoas alugarem carros ou aqueles serviços de carro por assinatura e menos comprar um carro, por exemplo. E com relação à tecnologia, inteligência artificial e o metaverso, e agora a gente está vendo o início, né, desse boom da IA generativa e da democratização da inteligência artificial, mas essa é uma tendência que ainda vai crescer muito para os próximos anos. Falando especificamente sobre trabalho, né, então, algumas profissões que estão com essa perspectiva mais emergente quando a gente fala de futuro do trabalho. Então, a primeira é dados e IA. IA não existe sem dados, né? Então, e quanto mais a gente trabalha com IA, mais a gente produz dados e precisa de pessoas que trabalhem com esses dados. Segundo, tem a ver com a evolução da nossa sociedade, né? Então, economia do cuidado, economia verde, engenharia e informática, pessoas e cultura e desenvolvimento de produtos, vendas, marketing e conteúdo. E aí, nessa seção também de produção de conteúdo, também tem muita relação com IA e com IA generativa. Só fazer um parêntese aqui, Haru, enquanto você estava dizendo aqui, eu estava fazendo a tradução em relação ao nosso dia a dia aqui, né? Você falou de aluguel, de carros e tudo, é uma realidade muito grande já no nosso setor, vários caminhões alugados, né? A questão do propósito também, dificilmente você vai encontrar uma empresa de transporte e logística sem propósito, porque é muito intenso, muito dinâmico. Então, ou você ama ou você não está, né, nesse grupo, né? Então, acho que são coisas interessantes. Você comentou ali também da questão profissões relacionadas ao cuidado, né? Quantas empresas a gente viu se preocupando? A gente pega sempre o exemplo da pandemia, porque todo mundo viveu, né? Não é novidade para ninguém, mas empresas que passaram por vários desafios para entregar questões, né? Sei lá, gás em hospital, foram várias, o tanto da dedicação do setor, né? Então, assim, acho que são coisas que são novas, que a gente vai continuar fortalecendo, né? Mas a gente vai continuar porque a gente já tem muitas coisas relacionadas a isso, né? Então, acho que é um ponto bem legal, né? E aí eu vou aproveitar e já fazer o gancho aqui com esse slide que está na tela, né? Que a gente fala, então, o melhor de cada um. Como é que a gente quebra essa barreira, né? Esse medo que as pessoas têm de perder o emprego, ou de como é que nós vamos ser substituídos, ou o que está por trás de tudo isso, né? E aí queria já passando aqui para a Augusta, né? Aqui nesse slide, pelo que eu entendi, tem, né, no que nós somos bons e no que as máquinas que estão aí andando, o que elas também podem colaborar, né? Então, Augusta, por favor. Bem, obrigada. Está funcionando? Tá. Primeiro, eu gostaria de voltar a um ponto e me apresentar também. Eu trabalhei durante 36 anos da minha vida numa empresa de tecnologia, há cerca de um mês. Antes disso, eu tive a honra, o prazer de entrar para o Rota Feminina, num evento que se chamou Conexões que Movem. E esse evento moveu a minha vida. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque tecnologia é sobre pessoas também. E um ponto importante que a gente deve destacar é que a tecnologia é para servir as pessoas, não as pessoas a servirem a tecnologia. Então, a gente perguntar se o AI vai eliminar o ser humano, não, mas a nossa vida no dia a dia está sendo transformada de inúmeras formas. Hoje em dia, a gente convive com um transporte como um Uber, por exemplo. Isso transformou a rotina de cada um de nós. Porque a sociedade está em movimento o tempo todo e cabe a nós usar o nosso melhor como seres humanos para interpretar como as nossas rotinas, como as nossas vidas podem ser melhores, considerando a tecnologia nos servindo. Aí, pegando um gancho, por exemplo, do ChatGPT, que foi mencionado aqui, e um número expressivo de pessoas levantou a mão como já tendo utilizado, né? Faz uma diferença gigante você fazer uma pergunta de um assunto que você não conhece
e você não sabe perguntar, e pegar aquela resposta nua e crua e simplesmente colar e copiar. Parece aquele aluno de escola que não é bom aluno, que colou do amiguinho a resposta. É tipo isso. Agora, se você sabe o que você quer saber, aí o jogo muda. Aí a tecnologia começa a te servir. Uma das profissões que está crescendo hoje em dia, que é o analista de prompt, é um bom perguntador. Isso não existia há pouco tempo atrás, esse tipo de trabalho. Hoje em dia existe um trabalho em tecnologia que é um engenheiro que sabe fazer as perguntas melhores, as perguntas adequadas. Felizmente, para uma jovem senhora como eu, a experiência está cada vez mais sendo importante. Então, meninas 50 a mais, fiquem felizes, porque a experiência agora está mega valorizada, porque importa, sim, você saber fazer a pergunta certa. E, a partir daquela pergunta, você melhorar o conteúdo que te foi trazido. E refletir como o seu processo era utilizado. Um processo onde você fazia nas suas empresas, né? Uma reunião que gerava outra reunião, que gerava outra reunião, que fazia um desenho. Agora, se você souber fazer as perguntas certas, você vai receber um rascunho bem bom em minutos. A partir dali você vai melhorar, vai aprimorar, vai lembrar pontos de atenção que você, na pressa do dia a dia, não teria mencionado, e vai trazer algo ainda melhor, né? Você vai conseguir acelerar, e essa é uma palavra muito boa de ser usada, acelerar o resultado. Então, a AI, bem utilizada, ela vai trazer produtividade a cada um dos seus negócios, quaisquer que eles sejam. Tá? A gente não está falando só sobre automatização e eliminar o humano. A gente está falando sobre acelerar e potencializar a competência de cada um de nós. Então, reflitam como fazem suas perguntas, né? Não vai ser mais uma quinta série de um copy and paste para passar na prova. Refletir sobre a resposta, sobre o conteúdo e sobre o que é apresentado. Trazendo um exemplo próprio, né? Eu, para estudar para essa apresentação sobre o que falar, né? A IA me trouxe lembranças de 2019, quando a empresa que eu trabalhei foi a IBM, né? E teve um produto lá chamado Debater. O Debater foi uma solução que ela atuava em debates. Então, era um humano contra uma máquina contra um humano, mas para aprimorar o quê? Diversidade de pensamento. Então, ter diversidade de pensamento, diversidade de pessoas. E isso foi uma IA que trouxe da minha memória. Mas, se eu não tivesse vivido isso, ou seria um copy and paste, ou seria um conteúdo vazio. Então, assim, aprimorem os processos de suas empresas, aprimorem o seu dia a dia. O que eu fiz? De que forma isso pode ser melhorado, né? E é um momento muito propício, tem esse grupo que a Haru mencionou, de Women in AI, é incrível. Eu já participava do masculino, eles falam pouco. Nossa, são sem graças, desculpa os meninos eles aqui. Eles falam um pouco quase. Mulherada, vocês não têm noção, gente. O negócio, é loucura. Você fica meio dia sem ver, 300 mensagens, vem no curso de não sei quem tem emprego para não sei quem. Olha, Nós temos, e desculpem os rapazes presentes, fora, né? Mas tem um diferencial incrível. Incrível. Então, diversidade traz isso, sabe? Traz esse potencial criativo, esse potencial de ação, esse potencial de humano. E eu acho que agora a Haru ia falar justamente sobre isso, né? Não, sabe o que eu ia falar, gente? Eu acho que a diferença é que as mulheres entendem a importância de ter uma rede de apoio.
A gente sabe construir essa rede de apoio umas pelas outras. Isso faz muita diferença na comunidade. Então, alguém compartilha um desafio. Eu preciso... hoje, por exemplo, alguém estava compartilhando sobre construção de metas. Eu tenho um grupo de líderes, eu queria uma ajuda de uma ferramenta para ajudar a construir as metas do ano que vem. Compartilhou o desafio dela. Várias pessoas entraram em contato com ela. É muito legal, gente. Aqui na empresa a gente fez dessa forma, tem essa outra ferramenta que faz isso. Outro dia eu coloquei lá, alguém conhece o MIA que faz ata, né, de reunião falada sem ser vídeo? 200. Eu falei, nossa, agora eu vou ter que estudar. Fiquei com o BO para mim, eu pensei que, né? Mas é muito legal e a gente vai colocar o QR Code aqui. Entrem nesse WhatsApp, gente, vocês vão ficar louca. Mas tem uma coisa que ajuda no fim do dia, né? Uma das coisas que a gente conversou bastante quando a gente estava fazendo o painel é como é que a gente quebra essas barreiras, né? E o jeito que tem para quebrar, gente, é experimentando, né? Vocês já, com certeza, ouviram aquele conceito de que vulnerabilidade agora mudou, né? É a coragem de você... Então, eu fui aprender a treinar um humanoide. E aí, se os meninos puderem soltar o videozinho aí, eu não sei se vai funcionar, mas tem eu aí... está de lado, mas não sei se vocês vão conseguir ver. Um chinesinho... me explicando, está meio torto aí, né? Mas assim, vou contar já a minha primeira impressão. Não sei jogar videogame. Passei um carão danado. Era só aquelas letrinhas ali do lado, Aperta o A, vai para um lado, o W para cima, não sei o quê. A minha missão era fazer o robô abrir uma porta. Era isso que eu tinha que treinar ele. E não adiantava. Eu falei, olha, eu fico pegando no pé dos meus meninos que ficam jogando videogame até tarde, eu devia ter ido sentar lá e aprender, mexer um pouquinho, pelo menos para eu não passar esse carão aqui, né? Enfim, e aí ele estava me explicando, então, que, para minha surpresa, é muito fácil. Você tem esse sensorzinho aí na mão, e você vai ali com um joystick e treina o robô abrir a porta, no caso, ou carregar uma caixa, e aí, depois, aquele treino, eles colocam no robô, e o robô fica lá, fazendo a mesma coisa o resto da vida. Então, assim, essa experiência de entender como é que ele vai me substituir em alguma atividade me deixou mais tranquila. Porque eu falei, gente, primeiro, tem que aprender a jogar videogame com os meninos lá. Segundo, é uma coisa simples. Eu repito uma vez e... né? Vai lá para o outro lado, vai lá para o robô, e ele fica repetindo. E eu posso fazer outras coisas mais legais, inclusive, como aprender o que tem lá no grupo, que tem bastante coisa. Então, assim, é mais para mostrar para vocês e trazer essa reflexão de, primeiro, nós temos que experimentar coisas diferentes. E a sinapse, né, cognitiva que a gente tem, às vezes a gente aprendeu, sei lá, um prato novo, e a gente conecta com uma coisa que nós estamos fazendo agora. Então, o ser humano, e aí a mulher, de novo, tem uma vantagem sobre isso. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, e a gente conecta um negócio que passou lá num vídeo que eu vi, com um trabalho que eu tenho que fazer. Então, esse poder que a gente tem é muito legal. Pode passar, Haru. Está comigo. Mas não sou eu que estou passando. Aperta aí, gente. Aqui também é legal. A Geisa falou do mapa, né? Vai vir o mapa aí para vocês depois, que aqui está meio pequenininho. Mas tem vários mapas de várias AIs que você pode usar para tudo na vida, né? Mas aí a Haru colocou esse aqui, There is an AI for that. Então, tem tudo que você pensar tem uma inteligência artificial. Aí né? Deixa eu ver se tem mesmo. Aí fui lá, gente, dá uma olhada. Fui lá. Falei, tá bom. Aí apareceu lá, escolhe o seu tema. Aí falei, produtividade. Aí, primeiro susto. Nesse lugar tem 15.349 As. Falei, minha Nossa Senhora, olha como eu vou ter que aprender agora. Aí eu falei, produtividade. Aí veio, sei lá, 16 aí. Tá bom, marquei as que eu achava lá, tá bom. Aí, na sequência, falei, deixa eu ver essa aqui, que era algo de experiência do cliente, né, que é algo que está super, né? Aí falava, coloque o seu input. Aí eu fui lá e coloquei ideias para processos logísticos.
Gente, olha a hora ali, ó, 6h59, eu sou da madrugada. Se tiver mais parceiras aí, sou louca da madrugada. 6h59, na mesmo 6h59, o cara me devolveu 5 ideias para redesenhar o processo de logística, blá, 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 blá. Falei, E, além de tudo, ainda ele fala, ó, elementos visuais, interação do usuário e práticas de implementação, né? Para 5 ideias, em 1 minuto. Aí, o que a gente está falando conectado aqui com o que a Augusta trouxe? Vai trazer um monte de coisa. Mas, gente, é um caminho para ser validado. Porque até coloquei aqui, ó, um resumão das ideias, né? Então, ele falou lá, ó, se você quer melhorar seu processo de experiência do cliente, né, na logística, aí, você precisa ter um painel de rastreamento de pacotes, ou um painel de rastreamento inteligente de pacotes. Essa era uma. Navegação do armazém através de realidade aumentada. Assistente de atendimento, visualizador dinâmico de estoque, enfim. Entrega de simulação, né, autônoma, entrega autônoma com drones e tal. E aí, gente, entra de novo nós, né? Pensamento crítico, cognitivo, nós precisamos ter repertório. Quanto mais repertório, mais a gente sabe perguntar direito. E ver se isso aqui aplica para a minha realidade ou não. Pode ser que uma ideia eu já tenha, pode ser que alguma coisa já tenha acontecido. Mas o cara fez, em 1 minuto, um negócio que, na nossa empresa, gente, planejamento em 3 semanas, e post-it, eu gosto de post-it também, post-it na parede e tal, até sair. O que a gente pode usar aqui? Já tem um caminho andado. Ó, está dizendo que é para cá. Vamos ver a aderência aqui com o nosso negócio, né? Então, Haru colocou lá e eu, curiosa, já falei, vamos ver o que dá. Então, gente, façam o teste, coloca qualquer coisa que vocês quiserem. Eu vou, depois a gente deixa também esse QR Code aí, mas é um pouco disso que a gente vai ter que testar. Ó, Woman AI, o QR Code pretinho, o WhatsApp da mulherada, para vocês pirarem a cabeça lá. Depois vocês me avisam se só eu fiquei tensa ou se todo mundo ficou tenso. Uma coisa que é legal para vocês usarem, que eu aprendi lá também, para vocês usarem, não tem aqueles grupos de família, ou aqueles grupos que tem várias, né, Haru? Elas lá colocaram Então, agora a gente tem 2, né? Tem a Zapiara, é uma que a gente já tinha no grupo. Ela faz Vocês conhecem a Zapiara, gente? Faz um resumão, de todo tudo que final foi do dia. discutido. Era ótimo. Tem lá, ó. É ótimo, principalmente assim, né? O grupo de mulheres teve 500 mensagens Gente, durante o dia. No final às do vezes dia, eu a não Zap vai lá consigo e olhar. resume. Às vezes eu não consigo olhar e eu vejo assim, Zapiara. Aí ela fala assim, ó, o dia começou com a fulana falando não sei o que lá. A outra deu essa aqui, a outra indicou. É um resumão. Nossa, depois que eu aprendi isso, eu nem me abalo quando eu vejo 300 mensagens que eu não vi. E é linguagem Vou esperar. natural. Fala assim, começou animado. É uma Fulaninha bonitinha, falou menina. contente sobre a ideia tal. Ela é bem A alegrinha, fulana deu né? sugestão em relação à pergunta. Olha, é um Ela resumão. é bem animada. Muito legal. A gente usa a Zap e ela já está treinada, né? Então, ela tem essa linguagem mais amigável, ela aprende com o que a gente está conversando. Mas a própria Meta lançou recentemente o Meta AI, né? Que também está integrado no WhatsApp. Então, em grupos menores que vocês têm, grupo de família e tudo mais, vocês podem mencionar o Meta AI na conversa e pedir também para a Meta AI fazer os resumos e tudo mais. Vocês podem perguntar coisas. Então, por exemplo, eu estou no grupo da família, a gente está falando sobre uma viagem. Semana que vem a gente vai para Campos do Jordão. A gente quer descobrir onde vamos almoçar. Coloca lá, @MetaAI, onde podemos almoçar em Campos do Jordão. Ele responde dentro da sua conversa, dentro do grupo com a sua família. E de forma gratuita, né? Então, já são ferramentas que vocês podem usar no dia a dia também, dentro do próprio WhatsApp. Isso é uma forma de adoção do IA no dia a dia, de forma útil. Lembrando, a tecnologia é para servir o humano, não o humano a servir a tecnologia. Então... E aí a gente está indo para os últimos minutos nosso aqui, fazendo um gancho, né, e aí até entendendo um pouco também o momento de cada empresa aqui.
a gente tem vivido, né, um momento, não é só no nosso ecossistema, mas no mundo como um todo, mas aqui que a gente acaba vivenciando, está tendo uma dança das cadeiras muito grande, né? Assim, as pessoas trocam, onde eu passo, todo mundo procurando alguém, fulano mudou, o outro foi embora, e aí não tem processo definido, e aí, né, fica... Usem AI para isso, gente, para atualizar os processos, as descrições de cargo, os processos que vocês têm, para agilizar isso, porque vai acontecer muita mudança de lugar, as pessoas estão mudando. Haru falou aqui, né, da questão do propósito, tem gente que está se conectando com propósitos diferentes, tem gente que está olhando as novas oportunidades de trabalho e se interessa, e está tudo bem, né? Nós vamos passar por isso. Então, mas eu acho que a gente tem essas ferramentas aqui, então tem mapa de processos, nessas 15 mil tem, com certeza, tem a questão de atas automáticas, tem a questão de WhatsApp também, tem várias coisas que a gente pode aproveitar e facilitar e nos apoiar no nosso dia a dia, que é algo que vem sendo bem forte. E, além disso, fazer também outra referência. Quando a Haru mencionou que o nosso diferencial é rede de apoio, usem isso. Entrem em contato conosco para discutir, debater uma nova ideia, uma otimização de processo, uma dor que tenha na empresa que possa ser olhada com novos olhos, né? Verdade. Para que a tecnologia sirva à melhoria de processos de vocês, e não a gente até tinha combinado de falar cases globais aí, mas a gente não tem tempo para isso, mas a gente está trazendo um modelo para o nosso ecossistema de democratização de tudo isso, porque as empresas andam muito sozinhas nesse tema de tecnologia e tal. Então, e por que isso? Por questão de investimento. Eu sempre brinco, né, quando estou lá com os clientes, falo, ninguém vai falar do diferencial competitivo de ninguém aqui. Nós não vamos trazer tabela de frete, nós vamos falar de melhoria do ecossistema, o que dá para melhorar, o que dá para trocar. Então, tem novas ações acontecendo nesse sentido de democratizar para que todo mundo evolua de forma mais rápida e juntos, para a gente fortalecer ainda mais o ecossistema, que foi bem lembrado aí pelo Augusto. Ai, gente, primeiro, assim, né, agradecer. É a primeira vez que eu estou participando da Fenatran, achei sensacional, incrível esse espaço que vocês têm aqui para falar sobre diversidade e inclusão também. Eu não comentei sobre isso lá no início da minha apresentação, mas eu trabalho também com diversidade e inclusão, trabalho com inclusão de neurodiversidade também, foi uma das conexões que eu tive com a Augusta. Estou muito feliz de participar com vocês. Participem do WAI, contem com a gente para o que vocês precisarem. Podem discutir também as necessidades que vocês têm na empresa de vocês, projetos que vocês vão precisar de inteligência artificial. A gente tem grupos de negócios também na comunidade para falar também quando vocês estiverem buscando outras consultorias ou outras empresas parceiras nos projetos de vocês. Então, aproveitem. Obrigada. Queria agradecer também o espaço, o momento aqui. Rolou um nervosinho hoje, que a nossa colega não chegou a tempo, porque para algumas pessoas 3 horas chegar aqui não é suficiente, por conta do trânsito, né? Ontem nós pegamos uma das últimas vagas do estacionamento, é uma loucura. Fenatran, um espaço muito rico, né? Então, conte conosco esse espaço, essa visão logística que o time do Rota Feminina tem, que pode fazer os links, né, como a Suzana falou, fazer o link entre o que é uma dor numa empresa logística e o que a tecnologia pode servir a vocês. Tá bom? Muito obrigada. Perdi o microfone já, quase zerou ali, os caras cortaram meu microfone. Eu só queria deixar uma última reflexão. Gente, pensem em realmente que a gente pode delegar para esses robozinhos ou para a tecnologia que for, porque eu acho que a gente precisa gastar nossa energia, nossa inteligência, nosso pensamento crítico para questões muito importantes que a gente está vivendo. A gente tem vários aspectos, clima, sustentabilidade, nosso planeta, se vai sobrar... nesse evento, está falando de 2050, mas alguém falou, a gente não sabe se a gente vai chegar em 2050. Está acontecendo muitas coisas. E, às vezes, a gente está acomodado lá na nossa rotina. Então, assim, vamos ao nosso potencial de ser humano, vamos à nossa inteligência,
para o lado bom, para fazer a diferença, rede de apoio. Então, eu só queria deixar essa mensagem. E bora para o sorteio.